Agora começamos a compreender e a nutrir alguma esperança. Se a jovem cuja figura gradiva tornou a vida, aceitou tão plenamente o delírio de Arnold, provavelmente fazia isso para libertá-lo do mesmo. Não existia outro caminho para tal. Contradizê-lo acabaria com todas as possibilidades. Mesmo o tratamento sério de um caso real de doença desse tipo só poderia ter sequência situando-se inicialmente no mesmo plano da estrutura delirante e passando-se então a investigá-la o mais completamente possível. Se Zoe for a pessoa indicada para este trabalho, sem dúvida logo aprenderemos como curar um delírio como o do nosso herói. E também teremos a satisfação de saber como tais delírios têm início. Seria uma coincidência estranha, Travessão, mas ainda assim nem inédita nem isolada, Travessão, se o tratamento do delírio coincidisse com a sua investigação e se precisamente na dissecação do mesmo viesse à tona a explicação de sua origem. Se assim for, começaremos certamente a suspeitar que o nosso caso de doença possa acabar numa vulgar história de amor. Mas não se pode desprezar o poder curativo do amor contra um delírio, Travessão. E acaso a paixão do nosso herói pela sua escultura da gradiva não possui todas as características de uma paixão amorosa, ainda que a paixão amorosa por algo passado e sem vida? Após o desaparecimento de Gradiva, ouviu-se à distância como que o pio sardônico de um pássaro sobrevoando as ruínas da cidade. Agora só o jovem descobriu no chão o objeto branco que tinha sido deixado por Gradiva. Não se tratava de um papiro, mas de um caderno de esboços com vários desenhos a lápis de cenas de Pompeia. Inclinamo-nos a considerar esse esquecimento do caderno como um penhor do retorno da jovem, pois acreditamos que ninguém esquece alguma coisa sem uma razão secreta ou um motivo oculto. O resto do dia proporcionou a Arnold uma série de confirmações e descobertas estranhas que ele, entretanto, não conseguiu sintetizar num todo. Na parede do pórtico, onde Gradiva desaparecera, descobriu uma estreita fenda, suficiente, no entanto, para dar passagem a uma pessoa muito esbelta. Reconheceu que Zoe Gradiva não teve necessariamente de sumir nas entranhas da terra, Travessão, ideia que agora lhe pareceu tão insensata que se envergonhou de ter acreditado nela. A jovem pode ter utilizado a fenda para retornar a seu túmulo. Ele julgou perceber uma tênue sombra desaparecer em frente à casa de Diomedes, no fim da Via dos Sepulcros. No mesmo atropelo de sentimentos da véspera, absorto nos mesmos problemas, ele percorreu a esmo os arredores de Pompeia. Perguntou-se qual seria a natureza corpórea de Zoe Gradiva. Acaso se sentiria alguma coisa se
tocasse sua mão, um estranho ímpeto o induzia à determinação de tentar tal experiência, ao mesmo tempo que relutava fortemente a admitir semelhante ideia. Numa colina ensolarada, deparou um cavalheiro idoso que, pelos seus apetrechos, só podia ser um botânico ou um zoólogo empenhado em alguma busca. O indivíduo virou-se para ele e disse, abre aspas, o senhor também está interessado no Faraglionensis? Eu não acreditava, mas é provável que, além das ilhas Faraglione, perto de Capri, também ocorra no continente. O método inventado pelo nosso colega Eimer é realmente muito bom. Já utilizei várias vezes com excelentes resultados. Por favor, fique bem quieto. Fecha aspas. Nesse ponto, o zoólogo calou-se e colocou um laço feito de um longo talo de erva em frente a uma fenda nas pedras, por onde espreitava a pequena cabeça azul indecente de um lagarto. Arnold deixou o caçador de lagartos com um sentimento crítico de que era quase inacreditável que pessoas empreendessem longas viagens para chegar a Pompeia, impelidas por propósitos tão estranhos e tolos. É desnecessário dizer que nessa crítica ele não se incluía, assim como não incluía sua intenção de procurar as pegadas de Gradiva nas cinzas de Pompeia. A fisionomia do indivíduo idoso que interpelara como a um conhecido era familiar ao arqueólogo que talvez já o tivesse visto de relance em um dos 2 hotéis. Continuando seu passeio, chegou por uma estrada lateral e uma casa que ele ainda não tinha descoberto e que se mostrou como um terceiro hotel, o Albergo del Sole. O proprietário, ocioso no momento, aproveitou a oportunidade para exibir seu estabelecimento e sua coleção de relíquias encontradas nas escavações. Afirmou ter estado presente à descoberta junto ao foro de um jovem casal de namorados que, ao compreenderem seu inevitável destino, aguardaram a morte estreitamente abraçados. Arnold já ouvira antes essa história, considerando-a uma invenção fantasiosa de algum narrador imaginativo. Naquele momento, porém, as palavras do hoteleiro encontraram nele um ouvinte crédulo, cuja receptividade aumentou ao lhe ser mostrado um broche de metal coberto de pátina verde, o qual teria sido encontrado nas cinzas junto aos restos da jovem. Sem qualquer dúvida crítica, comprou o broche e, ao deixar o albergo, viu numa janela aberta um ramo de asphodelo florido, tendo interpretado a visão das flores fúnebres como uma confirmação da legitimidade de sua nova aquisição. Mas com o broche, um novo delírio apoderou-se dele, ou melhor, o antigo recebeu um novo acréscimo, travessão, o que não parece de bom augúrio para o tratamento que for iniciado.
O par amoroso abraçado fora desenterrado perto do foro, e foi em suas cercanias no templo de Apolo que, em seu sonho, o jovem vira Gradiva deitar-se para dormir. Não seria possível que mais tarde ela se tivesse dirigido para o foro e encontrado alguém, tendo os dois então morrido juntos? Dessa suspeita surgiu um sentimento atormentador comparável ao ciúme, refletindo sobre a improbabilidade da hipótese, tranquilizou-se parcialmente e recuperou o equilíbrio suficiente para cear no Hotel Diomede. Ali sua atenção voltou-se para dois hóspedes recém-chegados, um rapaz e uma moça. Julgou serem irmãos, devido a certa semelhança física, apesar dos cabelos de cores diferentes. Foram as primeiras pessoas que encontrou em sua viagem a lhe causarem uma impressão favorável. A moça trazia uma rosa vermelha de sonreto ou sorrento, que lhe despertou uma recordação imprecisa. Afinal, ele se recolheu e teve um sonho singularmente absurdo, embora sem dúvida provocado pelas experiências do dia. Abre aspas, sentada em algum lugar no sol, Gradiva confeccionava um laço de um longo talo de erva para capturar um lagarto e disse: por favor, fique bem quieto. Nossa colega tem razão. Esse método é realmente ótimo e ela já o utilizou com excelentes resultados. Fecha aspas. Ainda adormecido, defendeu-se do sonho com um pensamento crítico de que o mesmo era totalmente insensato, conseguindo libertar-se dele com a ajuda de um pássaro invisível que, emitindo um pio sarcástico, chamou e carregou o lagarto em seu bico. Apesar desse tumulto, ele acordou num estado de espírito mais lúcido e mais equilibrado. Uma roseira com flores semelhantes às que vira na véspera no peito da nova hóspede o fez lembrar que durante o sono ouvira alguém dizer que era costume oferecerem-se rosas na primavera. Sem refletir, colheu algumas rosas e o ato exerceu um efeito tranquilizante em seu espírito. Sentindo-se liberto de seus sentimentos antissociais, dirigiu-se pelo caminho regular para Pompeia, com a mente entretida em problemas referentes à Gradiva e levando consigo as rosas, o caderno de esboços e o broche de metal. O antigo delírio começou a apresentar fissuras. Ele conjecturou se acaso não poderia encontrar Gradiva em Pompeia, não somente ao meio-dia, mas em outros momentos também. Os últimos elementos acrescentados ao delírio, entretanto, adquiriram maior força e os ciúmes decorrentes dos mesmos atormentavam-no sob vários disfarces. Ele quase desejaria que a aparição permanecesse visível somente aos seus olhos, escapando à percepção dos demais. Assim poderia considerá-la sua propriedade exclusiva, enquanto caminhava sem destino, aguardando o meio-dia,
teve um encontro inesperado. Na casa del Fauno, deparou num canto um casal que, julgando-se ao abrigo de olhares, trocava, abraçado, um demorado beijo. Assombrado, reconheceu no par o simpático casal da noite anterior, cujo procedimento, entretanto, não coadunava com o de dois irmãos, pois, para ele, o abraço e o beijo pareceram muito prolongados. Tratava-se, afinal, de mais um casal amoroso, provavelmente em lua de mel, travessão, mais um Edwin e Angelina. Surpreendentemente, dessa vez, a visão dos mesmos só lhe causou satisfação. Reverentemente, como se houvesse interrompido algum secreto ato de devoção, retirou-se sem ser percebido. Recuperou uma atitude de respeito há muito perdida. Ao chegar à casa de Meleagro, tornou a sentir um medo tão violento de encontrar Gradiva em companhia de mais alguém, que, quando ela apareceu, as únicas palavras que lhe ocorreram foram as seguintes, abre aspas, estás sozinha? Fecha aspas. Foi com dificuldade que a jovem conseguiu fazê-lo perceber que ele colhera as rosas para ela. Ele lhe confessou seu último delírio, ser ela a dona do broche verde, ser ela a jovem encontrada nos braços do amante no foro. Com leve toque irônico, ela perguntou se acaso ele encontrara o objeto no sol, abre parênteses, e ela empregou a palavra italiana sole, fecha parênteses, pois o sol fazia coisas semelhantes. O rapaz confessou estar se sentindo um pouco tonto, e ela sugeriu como cura que ele compartilhasse da merenda dela. Ela lhe ofereceu a metade de um pãozinho que trazia embrulhado num papel de seda e comeu a outra metade com óbvio apetite. Seus lábios entreabertos deixavam entrever dentes perfeitos que produziam um leve rangido ao penetrar na côdea do pão. Abre aspas, sinto como se já tivéssemos compartilhado certa vez de uma refeição semelhante há 2000 anos atrás. Fecha aspas, disse ela. Abre aspas, não te recordas? Fecha aspas. Nenhuma resposta ocorreu a ele, mas a melhora de sua cabeça decorrente do alimento e as muitas indicações da presença real da jovem começaram a produzir seu efeito. A razão fortalecida o fez duvidar do delírio de que Gradiva não passasse de um fantasma do meio-dia. Embora ela mesma tivesse acabado de afirmar que tinha compartilhado com ele de uma refeição há 2000 anos, para solucionar tal conflito, ocorreu-lhe uma experiência que imediatamente levou a cabo com habilidade e renovada coragem. A jovem descansava sua mão esquerda de delicados dedos sobre os joelhos, e uma das moscas cuja inutilidade e impertinência tanta indignação haviam provocado nele, pousou sobre ela.
Num movimento súbito, a mão de Arnold elevou-se no ar para se abater com vigor sobre o inseto e sobre a mão de Gradiva. Essa experiência atrevida teve dois resultados. Primeiro, a eufórica convicção de ter, sem dúvida alguma, tocado uma mão humana, real, viva e quente, mas logo em seguida uma reprimenda que o fez levantar-se num sobressalto da escadaria onde estava sentado, pois, passado seu primeiro espanto, Gradiva exclamou, abre aspas, perdeste mesmo o juízo, Norbert Arnold, fecha aspas. Como todos sabem, o melhor método para acordar um sonâmbulo ou um indivíduo adormecido é chamá-lo pelo seu próprio nome. Contudo, infelizmente, não se terá oportunidade de observar os efeitos produzidos em Norbert Arnold pelo fato de Gradiva ter proferido seu nome, abre parênteses, nome que ele não revelara a ninguém em Pompeia, fecha parênteses, pois nesse momento crítico surgiu em cena o simpático casal amoroso da casa del Fauno, e a jovem senhora exclamou em tom de grata surpresa, abre aspas, Zoe, estás aqui também? E, em lua de mel como nós, nunca me escrevestes uma única palavra a respeito disso, fecha aspas. Diante dessa nova prova de que Gradiva era um ser vivo e real, Arnold fugiu. Zoe Gradiva também não acolheu com grande prazer essa visita inesperada que a interrompeu numa tarefa aparentemente importante. Todavia, ela logo se recuperou e respondeu com naturalidade, explicando a situação à sua amiga, Travessão, e também a nós, Travessão, de forma a livrar-se do jovem casal. Congratulou-os e negou estar em lua de mel, abre aspas, o rapaz que acabou de se afastar abriga, como vós, uma notável aberração. Parece acreditar que existe uma mosca zunindo em sua cabeça. Bem, talvez todos tenhamos uma espécie de inseto aqui. Como entendo um pouco de entomologia, posso ser de alguma ajuda nesses casos. Meu pai e eu estamos hospedados no Sole. Alguma coisa também aconteceu com a cabeça dele, pois teve a brilhante ideia de me trazer sob a condição de que me distraísse sozinha em Pompeia e nada exigisse dele. Eu disse a mim mesma que seria capaz de desencavar algo de interessante aqui, sem a ajuda de ninguém. Naturalmente, eu não contava com a descoberta que fiz, isto é, não contava encontrar-te, Guisa, ou Gissa, fecha aspas. E acrescentou que precisava apressar-se, pois o pai a esperava para almoçar no sol. Assim, afastou-se após haver se apresentado a nós como filha do zoólogo caçador de lagartos, e após ter admitido por toda sorte de alusões ambíguas sua intenção terapêutica e também outros propósitos secretos. Entretanto, não tomou a direção do Hotel do Sol,
onde o pai a esperava. Pareceu-lhe também ver uma sombra que, à procura de seu túmulo, desapareceu por trás de um dos monumentos funerários perto da casa de Diomedes. Isto a levou a encaminhar-se para a via dos sepulcros, flexionando os pés quase perpendicularmente a cada passo. Arnold fugira para o mesmo local, confuso e envergonhado, e ali caminhava sem parar de um lado para o outro, no pórtico do jardim, empenhado em solucionar a parte ainda obscura do seu problema através de um esforço intelectual. Um fato tornara-se inequivocamente claro para ele: fora insensatez ou loucura sua acreditar que se estava associando com uma jovem pompeana tornada à vida numa forma mais ou menos física. Essa clara compreensão interna, insight de seu delírio, era sem dúvida um passo essencial para sua volta à razão. Por outro lado, essa mulher viva com quem outras pessoas se comunicavam como se fosse fisicamente tão real quanto elas, era gradiva e conhecia o nome dele. Sua razão, recém-despertada, porém não era suficientemente forte para decifrar esse enigma. Ele possuía a tranquilidade emocional necessária para enfrentar tão árdua tarefa, pois preferia ter sido enterrado há 2000 anos na casa de Diomedes, de modo a estar certo de não ter de se encontrar com Zoe Gradiva novamente. Todavia, um violento desejo de tornar a vê-la lutava contra os últimos ímpetos de fuga. Ao dobrar um dos 4 ângulos da colunata, recuou sobressaltado. Num fragmento da alvenaria de pedra estava sentada uma das jovens que morrera ali na casa de Diomedes. Esta, entretanto, é sua última tentativa, logo repudiada, de refugiar-se no reino do delírio. Não era Gradiva que evidentemente viera para lhe ministrar a última parte do seu tratamento. Ela interpretou corretamente o primeiro movimento instintivo dele como uma tentativa de deixar o prédio e mostrou-lhe que no momento era impossível retirar-se, pois desabara uma chuva torrencial. Implacável, ela iniciou o interrogatório perguntando-lhe o que tentara fazer com a mosca pousada em sua mão. Ele não teve mais coragem de usar um pronome particular, mas ousou algo mais importante: fazer-lhe a pergunta decisiva. Abre aspas. Como alguém já disse, minha cabeça estava muito confusa e devo desculpar-me por ter batido na mão. Reticências. Não entendo como pude agir tão desarrazoadamente. Reticências, mas também não entendo como a dona da mão, ao repreender-me por minha reticências insensatez, pôde declinar meu nome, fecha aspas. Abre aspas, vejo que há coisas que teu entendimento ainda não alcançou, Norbert Arnold. Não posso dizer, porém, que isto me surpreende, pois há muito
Me acostumastes com isso. Eu não precisava ter vindo a Pompeia para descobri-lo, e poderia tê-lo confirmado bem mais perto, a uns 1000 quilômetros daqui. Sim, a uns 1000 quilômetros daqui, ela insistiu, ao ver que ele ainda não compreendera. Do outro lado da tua rua, na casa da esquina, na minha janela, há uma gaiola com um canário. Essas últimas palavras, à medida que as ouvia, despertaram nele uma longínqua lembrança. Devia tratar-se do mesmo pássaro cujo canto provocara nele a ideia de viajar para a Itália. Naquela casa mora meu pai, Richard Bertgang, o catedrático de zoologia. Assim como Zoe era sua vizinha, conhecia-o de vista. Além de saber seu nome, sentimos-nos decepcionados. A solução é desinteressante e parece não estar à altura de nossas expectativas. Norbert Hanold mostrou que ainda não reconquistara uma total independência de pensamento ao replicar: então vós sois Fraulein Zoe Bertgang. Mas ela tinha um aspecto tão diferente. A resposta de Fraulein Bertgang revela-nos que entre os dois já houve outra relação que não a de simples vizinhos. Alegando antigos direitos, ela reclamou um tratamento mais familiar, aquele do que ele usava tão naturalmente ao interpelar o fantasma do meio-dia, mas que repudiara ao dirigir-se a uma jovem de carne e osso. Se julgais ser esse tratamento cerimonioso mais apropriado, eu também o adotarei. Mas o outro sai mais espontaneamente dos meus lábios. Não sei se meu aspecto era diferente em nossa infância, quando costumávamos brincar juntos amigavelmente, ou nos atracar de quando em quando para variar. Mas se vos tivesseis dignado a olhar-me com atenção pelo menos uma vez nos últimos anos, poderíeis ter percebido que há muito tempo tenho a aparência de agora.